encontro diferente. Haverá aula das crianças? Não? Não vai. Não há? Não vai? Glória a Deus. João, capítulo 20, uma passagem conhecida. João, capítulo 20. Glória a Deus. Todos acharam? Versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, ou melhor, sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém. Aqui fala sobre a ressurreição de Cristo. Vocês puderam perceber uma coisa, que esse sepulcro era um sepulcro novo, um sepulcro que ainda não tinha sido colocado um defunto, e que Jesus, ele, como foi falado, como foi profetizado, ele foi o primeiro nesse sepulcro. E realmente não havia necessidade dele ter um sepulcro próprio, né? Para quem ia passar só um final de semana, né? Então não seria interessante ter um sepulcro para si. Mas como diz a palavra de Deus, era um sepulcro novo. E é interessante que, óbvio, que quando Jesus entrou, levado, morto, assim como também diz a palavra de Deus, ele ressuscitou. E aquele sepulcro que continha o corpo de Jesus, aonde a presença de Jesus lá dentro trazia essa ideia de ele ter uma ocupação, mas que agora ele estava vazio. Os seus discípulos foram e não encontraram o seu corpo. Interessante que é detalhado aqui em relação do lenço que foi posto sobre a cabeça de Jesus, estava separado do lado. Agora, isso é para que nós possamos entender uma coisa. O homem sem Jesus, ele traz dentro de si algo que traz como conotação no mundo espiritual algo morto, algo que não tem vida, algo que não tem esperança, algo que não tem um propósito, algo que realmente não faz sentido para a sua vida. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, esta é a condição espiritual que está dentro dele. Por mais que haja algo dentro dele, este algo não tem vida, este algo não tem esperança. Essa é a verdade, né? Então nós temos que entender o seguinte,
É necessário que haja o homem entender a sua condição espiritual e ele possa realmente conhecer a Cristo, ele possa realmente experimentar a Cristo, aonde Cristo entrará na sua vida e tirará tudo aquilo que significa morte. Para que dentro deste homem possa não haver mais algo que não tenha sentido, mas que Jesus fará deste lugar não mais como um sepulcro, mas agora como um templo da habitação do seu Espírito. A ressurreição significa isso. Aonde foi tirado a morte, aonde foi vencida a morte, e aonde passou a reinar a vida, aonde passou a reinar a Jesus, aonde foi deixado de ser um sepulcro, deixado de ser um túmulo, e passou a viver sendo templo do Espírito Santo de Deus. Quero contar uma história verídica para vocês. Nos Estados Unidos houve uma história interessante, aonde numa escola de criança do 1º grau, e as crianças que faziam parte de uma certa classe, entre elas estava um menino chamado Felipe. E Felipe, ele já desde do seu nascimento, já foi diagnosticado que ele nascera com uma doença degenerativa, aonde a própria medicina disse assim que ele tinha poucos anos de vida. E toda a sua família sabia dessa história. Felipe, ele tinha a bênção de fazer parte de uma família cristã. Felipe, ele tinha a felicidade de ter os seus pais conhecedores do Evangelho. O que levou eles viverem essa situação tão difícil e tão delicada, de uma forma onde Deus pôde se fazer presente, independente do resultado. E o que aconteceu foi que, mais ou menos uma classe entre 8 e 10 anos, Felipe estava no meio. E nós sabemos de toda a dificuldade que existe nessa idade, né? No sentido da criança querer aceitação, da criança querer ser próximo. Existe toda essa situação, ao mesmo tempo uma inocência, ao mesmo tempo até mesmo, sabe, uma aspereza que faz parte dentro da natureza do ser humano. E Felipe, ele não era bem quisto. Felipe não era bem visto, porque ele tinha os seus limites, tinha as suas dificuldades. E a professora fazia de tudo para que houvesse uma interação entre a classe, entre o grupo, com Felipe, ou vice-versa. Fazia de tudo para que Felipe pudesse ser aceito por este grupo. Mas muitas dificuldades em Felipe encontrava. Até que a professora, em uma data especial, justamente de Páscoa, ela trouxe vários ovos de plásticos, aonde ela entregou um para cada criança e disse assim: hoje é Páscoa, e vocês terão a liberdade de sair na lateral aqui da escola e escolher aquilo que para vocês significa melhor, ou possa simbolizar melhor o que é ressurreição para vocês. E as crianças saíram, e Felipe não foi diferente. Uma coisa, nós devemos parar e analisar uma verdade aqui. Foi dado uma oportunidade para que as crianças pudessem demonstrar que é possível entender as coisas de Deus. Mas as crianças, no seu entendimento, cada um pegou alguma coisa que para ela significava a ressurreição, e as meninas algumas trouxeram uma borboleta, né? Os homens, moleque, né? E é interessante que todos também pegaram aquilo que para eles significava a ressurreição. E depois a professora disse assim: olha, depois tudo será colocado diante da mesa ou na mesa e será, né, revelado quem é o dono de cada ovo, e vai explicar por que ele achou que aquilo fosse o símbolo maior da ressurreição. E foi algo muito interessante, porque foram abertos vários ovos e coisas interessantes dentro do entendimento da criança. Mas de repente a professora pegou um ovo e abriu e não tinha nada.
E todas as crianças disseram, esse não sabe brincar, esse não entendeu o propósito, esse não entendeu o que a professora quis dizer. E de repente, eles começaram a comentar entre eles, e de repente Felipe puxou o avental da professora e disse assim, professora, este é meu. Qual foi a reação das outras crianças? Teria que ser você mesmo. É o Felipe, é o Felipe. Tá vendo? A gente não disse que ele não bate bem? Que ele é um... né? E ele falou assim, eu quero explicar por quê. Porque a professora não falou para mim o que seria o significado maior da ressurreição? Para mim, o túmulo está vazio. Porque Jesus ressuscitou. Não há necessidade de ter algo dentro. Porque isso mostra que a palavra se cumpriu. E todas as outras crianças ficaram emocionadas, porque nenhuma delas pensaram a respeito dessa verdade. Bom, mas resumindo a história, como ele tinha essa doença, naquele mesmo ano ele morreu. Ele faleceu em julho. E essas crianças, a partir deste momento, mudaram o conceito, mudaram o jeito de tratar Felipe. Mas ele partiu. E foi interessante que no velório, na igreja onde os pais congregavam, essas crianças, na maioria, foram e levaram cada um seus ovos, cada um o seu ovo, que a professora tinha dado para eles. E eu fiquei pensando uma coisa, o que tem a ver essa história? Além de estar dentro de um propósito, de nós usarmos para este momento, sobre este assunto, a respeito da ressurreição, Jesus, ele teve uma postura também parecida com Felipe. Ele veio fazer parte, não de uma classe, mas de uma humanidade. Jesus, apesar de bem intencionado, ele não foi aceito. Ele foi zombado, ele foi perseguido, foi injuriado. Jesus, ele tinha já, dentro do plano divino, o conhecimento do seu tempo de vida aqui na terra. Ele sabia que ele não tinha vindo para viver eternamente nessa terra. Jesus, ele foi rejeitado pela nossa classe. Jesus, ele foi rejeitado pela nossa turma. Jesus, ele foi rejeitado por nós. Se nós analisarmos, fazendo uma analogia com essa situação de Felipe. Interessante isso. A questão é pararmos para pensarmos qual tem sido a nossa postura diante desta verdade. De que forma nós temos recebido a Cristo? De que forma nós temos compreendido? De que forma nós temos nos comprometido com essa verdade? Deus, ele quer que nós possamos entender o verdadeiro significado da ressurreição. Ele veio dentro de um propósito, aonde o seu propósito foi libertar o homem do pecado. Ele veio dentro de um propósito já certo. O escritor de Hebreus, ele fala a respeito, abra lá a sua palavra, sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Paulão, lê para mim esses dois versículos, por gentileza. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, este também igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Olha que coisa interessante, no versículo 15 diz: para livrar todos os que têm medo da morte. Irmãos, o medo maior que o ser humano tem é justamente da morte. Não é verdade? Por mais que nós tenhamos a segurança que nós pertencemos a Jesus, quem gostaria de morrer aqui?
Quem gostaria nesse dia? Não é? Porque dentro de nós existe uma verdade que nós não nascemos para morrer. Então todos nós temos o medo da morte. O medo maior é justamente em relação à morte. Essa é a verdade. E aqui nos fala que Jesus ele veio dentro de um propósito específico para que todo aquele que realmente pudesse vir a crer nele fosse liberto do medo da morte. Agora, essa morte, irmãos, não é a morte simplesmente física, mas é uma morte espiritual. É uma morte aonde significa passar toda a eternidade longe de Deus. O pior não é ir para o inferno. O pior é passar a eternidade longe de Deus. E Jesus ele veio para desfazer toda a obra, tudo aquilo que mantinha o homem escravizado por esse medo da morte. Jesus ele veio justamente para trazer vida, para libertar o homem dessa morte. Vocês estão compreendendo? Olha que coisa interessante. A libertação dessa morte é uma vida transformada, é uma vida onde a alegria do Espírito Santo inunda o seu ser, independente do que tenha ou deixa de ter, do que faça ou deixa de fazer, ele é feliz, ele é pleno no Senhor Jesus. Por quê? Porque dentro dele não existe mais o medo da morte. Aquilo que para muitos parece ser o final, para ele é o começo da eternidade. É o estar mais perto do Senhor. Essa é a verdade, irmãos. A questão não é ter medo dessas coisas, por exemplo, de não ter uma aposentadoria ao voltar para o Brasil, ou ficar aqui, né? Medo de morrer sozinho em casa, medo de ser abandonado pelo melhor amigo, ou medo de ser abandonado pelo próprio cônjuge. É interessante. O maior medo que existe dentro de nós é o medo da separação. Morte significa separação. Nós não queremos estar separados. Primeiro, por mais que o homem não entenda, separado de Deus. Segundo, separado dos seus amados. Essa é a verdade. Nós temos que entender o seguinte: ele veio dentro desse propósito para realmente trazer a liberdade, para que a nossa vida seja uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja conduzida dentro do propósito de Deus, aonde a experiência será contada da seguinte forma: eu não me preocupo para onde eu estou indo, porque eu confio em quem está me levando. A minha vida está entregue na mão daquele que criou os céus e a terra, aonde ele é suficientemente capaz de cuidar da minha vida, melhor do que eu mesmo, e cuidar dos meus. Essa é a verdade. É importante que nós entendamos, para que a ressurreição seja verdadeira, Jesus tem que entrar e ocupar o espaço vazio. João capítulo 6. Versículo 37. Olha como Jesus ele se apresenta como sendo receptivo. Diz assim, João 6,37 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim. E dando sequência: e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Aí depois o povo murmurava porque não conseguia compreender aquilo que viria a revelar quem era Jesus. Agora indo para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e esse tem visto o Pai. Até aí, interessante que nós vemos uma coisa importante aqui. Jesus ele fala que todo aquele que vier a mim, eu hei de receber. E ele fala, mas esses que virão a mim, é o Pai que os trará a mim. E é interessante que essas pessoas que são trazidas pelo Pai, são aquelas que recebem a palavra, são aqueles que creem, são aqueles que realmente identificam Deus como sendo o único e verdadeiro. Aonde ele é trazido para conhecer o Salvador, aonde ele conhece o sacrifício, aonde ele conhece o que aconteceu na cruz, e ele se identifica com isso. E Jesus, que morreu de braços abertos, que foi crucificado de braços abertos, o recebe. Aonde os murmuradores, aqueles que não compreendem, aqueles que questionam a nossa fé, aqueles que escolhem viver uma vida errada, uma vida ímpia, uma vida promíscua, uma vida onde, por mais que ela não saiba, é o diabo que dita, é o diabo que está na liderança. Essa é a verdade. Não existe um terceiro líder. Ou podemos dizer que existe, no caso, o homem querer ser, na sua força, na sua própria vontade, através da sua própria carne atuando. Mas essa é uma verdade, irmãos. É importante que nós entendamos isto, para que realmente a nossa vida faça sentido, para que realmente nós possamos viver uma vida onde haja razão para existirmos. Nós temos que nos agarrarmos à palavra de Deus e deixar que ela nos conduza cada vez mais a essa verdade que há de nos libertar por completo. A ressurreição, ela não acabou por aí. Ela acaba agindo dentro de um processo, de uma mudança contínua. De uma mudança aonde as coisas velhas vão passando, aonde as coisas dominadas pela morte vão ficando para trás. E o Espírito Santo do Senhor produzindo vida, produzindo realmente. Eu estava analisando esse texto aqui. Por 3 vezes o Senhor Jesus disse assim: eu ressuscitarei. No último dia, no último dia, no último dia, eu ressuscitarei. Irmãos, o pior é justamente saber, apesar de todos nós, um dia, haveremos de ressuscitar, é não perceber que a ressurreição para muitos será justamente para ir para o inferno. Essa é a verdade. O povo desconhece. O povo não quer acreditar. E muitos crentes ou conhecedores da palavra de Deus ficam procurando um monte de desculpas para se esquivar. Essa é a verdade. O buscar a palavra de Deus enquanto nós podemos achar é você simplesmente assumir a responsabilidade da tua vida. Aonde a palavra de Deus torna-se a prioridade na sua busca, nos seus sonhos, nos seus projetos. Aonde cada dia é demonstrado que a nossa escolha é por Cristo. Aonde nós, através dessa escolha, estamos declarando: o Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu pastor.
É usarmos a oportunidade que nós temos nessa vida, nessa terra, de escolhermos a Jesus para ser o nosso bom pastor. Porque um dia Ele vai ser o juiz. Aquele que não escolheu em vida priorizá-lo, servi-lo, colocar em primeiro lugar. Aquele que o trocou pelas paixões deste mundo, pelos prazeres deste mundo. Aqueles que não levaram a sério a palavra do Evangelho não terão mais esperança. Essa é a verdade. Naquele dia onde Jesus há de se apresentar como sendo o juiz, não haverá misericórdia, irmãos. Porque a misericórdia é exercida agora, enquanto o homem pode entender e tomar decisão em favor de Cristo. Essa é a verdade. A ressurreição vai muito mais do que comermos chocolates. É muito mais do que aquele coelho fofinho. É muito mais de trocarmos presentes. É muito mais de termos uma mesa farta. É muito mais. Significa um marco. Significa justamente um ficar para trás daquilo que realmente é dominado pela morte. Tudo aquilo que realmente, apesar da boa aparência, tem cheiro de podridão. Tem cheiro de pecado. Louvado seja o nome do Senhor, que deu a sua vida para que nós pudéssemos entender. Interessante isso. Eu estava pensando outra coisa em relação ao termos saído do Brasil. Nós deixamos amigos, deixamos familiares, deixamos pessoas queridas no Brasil. E nós temos esperança de poder vê-las novamente, ou não temos? Porque apesar de toda a distância, nós temos oportunidades de vê-los. Não é verdade? Agora uma coisa importante nós entendemos. O Senhor quer que nós pensemos uma coisa. Que muito mais do que sentir essa separação no âmbito físico, mais profunda será a dor daqueles que sentirão uma separação eterna da presença dEle. Aqui no âmbito físico nós podemos nos reencontrar. Mas aquele que morre sem ter experimentado a ressurreição de Cristo, esse morre sem esperança de nunca mais ver ao Senhor, de não poder conhecer ao Senhor. Essa é a verdade. E sabe de uma coisa, irmãos? Essa mudança, essa transformação é independente da idade. A decisão, a partir do momento que eu passo a entender as coisas da vida. Hoje eu digo, antigamente se dizia que a idade da inocência era 10, 12 anos. Hoje eu vejo uma criança de 9 anos desobedientes, conscientes dessa desobediência para com seus pais. Vive envergonhando os seus pais. Aí fala, eu sou uma criança, eu não posso responder pelas minhas atitudes. Aí que você se engana. Se tratando das coisas de Deus, você já é responsável por si. Não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, não tem vovô, não tem ninguém. É a responsabilidade sua. É a responsabilidade de cada um. Independente da ideia, ou da idade, melhor dizendo. A responsabilidade é justamente essa. Eu sou responsável por essa decisão mais importante. E uma coisa interessante, irmãos. Nós não sabemos o nosso amanhã. Estava comentando com o Fábio, ele falando a respeito de uma pessoa, que a questão de um acidente, de uma hora para outra, estava numa cama, entrevado. O que parece ser tão sólido hoje, amanhã pode desmoronar. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala, eu vim para trazer vida, eu sou a ressurreição, é em mim que está o poder para transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar o seu viver, te dar razão para a vida. É dentro desse sentido
Interessante. Deus, Ele quer que, através do nosso entendimento, da nossa entrega, do nosso compromisso, o nosso túmulo também possa estar vazio. No sentido de termos ressuscitado com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. A maior dificuldade para que não esteja havendo essa ressurreição de uma forma pessoal na vida de muitos é o eu, que insiste em querer estar no comando. É a carne que é respondida, é a carne que é obedecida, é a carne que é satisfeita, é a carne que domina. A carne diz o seguinte: olha, não se preocupe se isso é errado, o importante é que é intenso, vive intensamente. A carne vai dizer: não tem problema algum, ninguém está vendo, não se preocupe. A carne vai dizer: olha, o que é, sabe, você deixar a comunhão da igreja um domingo, dia de ceia, então? Não é tão sério assim, não. Você é novo, você é nova, vai curtir, vai. Você vai ter outras oportunidades para ir à casa do Senhor, para ir à igreja. Vendo como que a carne é sutil? Como que a carne age? E ela é forte. Ela é forte. A carne, ela vem te mostrar que você é bom. O incentivo que ela traz a você é para que o orgulho se aflore, se destaque na sua vida. Porque é o seu eu que está sendo suprido, é o seu eu que está sendo respondido, é o seu eu que está sendo obedecido. E quando o eu está no comando, significa que a morte está dentro. Mas o Senhor veio para ressuscitá-lo. O Senhor veio para mudar a sua vida, veio para mudar a vida do homem, veio para trazer vida realmente. Ele morreu a morte que era nossa, para nos dar a sua vida. Essa é a verdade. Quando Jesus nasceu, Deus veio ao homem. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o homem foi levado até a Deus. Entenda isso. Para que o verdadeiro significado da ressurreição, da Páscoa, seja vivido por cada um de nós. Aonde realmente o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque verá em nós verdadeiros adoradores. Pessoas libertas do poder da morte, pessoas libertas do poder, do domínio do pecado. Aonde, apesar de estar sujeito, o prazer que existe dentro dele, pelo pecado, está sendo mortificado a cada dia. Está sendo trabalhado pelo poder da palavra de Deus. E o libertando a cada dia. É importante que nós entendamos isto. Eu fico pensando uma coisa. A atitude de Jesus, que amor é esse? É por isso que Paulo fala: esse amor me constrange. Como pode Deus me amar desse jeito? Imaginemos, irmãos, nós fazemos tantas promessas, nós fazemos tantas coisas no momento de emoção. Eu faço yakisoba, eu me comprometo aqui, mas ao sairmos do local aonde fizemos este compromisso, nós esquecemos de tudo aquilo que nós prometemos. Não é verdade? A Bíblia nos fala que o Senhor nos amou sendo nós inimigos da cruz, inimigos dele. Ele nos amou. Alguém aqui morreria pelo seu inimigo? Alguém aqui morreria por uma pessoa ruim? Ele escolheu morrer. E essa pessoa terrível foi por mim, fui eu, foi você.
foi nós, foi a humanidade. Eu fico pensando uma coisa. Eu estava lendo algumas coisas e eu achei interessante algumas coroas. Por exemplo, a rainha da Inglaterra tem uma coroa que tem 8 quilos de ouro, se não me falha a memória. Outros reis que tiveram, teve um que eu achei interessante, que havia necessidade de 2 súditos andarem do lado para poder segurar pelo peso da coroa. Verdade isso, irmãos. De tanto ouro, tinha pedras preciosas ao redor dessa coroa. Interessante isso. Homens orgulhosos por terem uma coroa que ostenta tanta riqueza, tanto poder. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, este que tem todo o poder, ele trocou todas essas coroas que, se tem uma pessoa que era merecedor de todas elas, foi ele, Jesus. Ele trocou justamente por uma coroa de espinhos. Por amor a você, por amor a mim. E você escolhe andar em desobediência, escolhemos andar errado, escolhemos não levar a sério a verdade. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia realmente de Jesus, ele vir e ter a liberdade de nos conduzir. Para de ser o Senhor da sua vida. Para de tentar depender de você mesmo. Para de... Sabe de uma coisa? O maior prazer e a maior satisfação está em Jesus Cristo. No poder da sua morte e da sua ressurreição. O rei que tinha essa coroa enorme foi Ricardo Coração, rei Ricardo Coração de Leão. Jesus, ele quer que nós possamos compreender a palavra no seu sentido maior, onde possamos ver que tudo aquilo que ele fez, ele assumiu um estado de humilhação, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Essa coroa de espinho, você merecia, nós merecíamos esta coroa. Merecemos ter passado por tudo aquilo que Jesus passou. Nós merecemos passar por toda a dor que Jesus passou. Agora, ele fala da seguinte forma, João falando, no Evangelho de João, aqui capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Ele veio para os seus, para o seu povo, para os judeus, para a nação escolhida por Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas o versículo 12 que nos envolve, diz assim, mas todos aqueles, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que vive essa ressurreição de Cristo a cada dia. E tem a certeza que no dia da sua ressurreição, o túmulo estará vazio. Que ele estará com Jesus para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé agora. Deus é soberano. Deus, ele é cheio de compaixão e misericórdia e graça. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de ressurreição. Ressurreição nas nossas amizades. Ressurreição nos nossos sonhos. E acima de tudo, ressurreição da certeza da vida eterna em Cristo Jesus.
não venhamos querer dar uma aparência de inocência, de que não sabemos, independente da idade. Ninguém aqui é inocente, a não ser essas crianças. Crianças que eu digo são aquelas pequenininhas. Ninguém aqui se passará por inocente diante da presença do Senhor Jesus. Mas o Senhor veio para salvar a todos. Essa é a verdade. Estamos aqui nesta manhã, já não manhã, né? Mas agradecidos pelo Senhor, ou agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nesse dia. E acima de tudo, por aquilo que Jesus fez na cruz. E pelo seu plano que se cumpriu. Quando Ele ressuscitou, a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde segurá-lo. Ele está no comando de todas as coisas. Por enquanto, o príncipe desse século está se sentindo no comando. Mas a qualquer momento, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está vivo, Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar todos aqueles que realmente o receberam como Senhor e como Salvador. E Ele nos dá essa oportunidade de estarmos celebrando neste momento, dizendo: nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer isso? Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer isso? Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem alguém que não pode falar isso? O sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Tem gente que não está falando. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Seja liberto pelo poder desse sangue. Declare sobre a sua vida: eu creio que ela está sobre a minha vida, que esse poder está sobre a minha vida. Porque Ele vive, nós podemos crer na nossa manhã. Vamos cantar esse cântico. Aleluia. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, gostaria que viesse aqui Eduardo, por gentileza. Henrique. Nós estaremos cantando porque Ele vive. Nós podemos crer no nosso amanhã. O nosso irmão Henrique estará distribuindo o pão. Aí você fala: pastor, hoje é diferente, está craiovacado, não? A ideia é o seguinte: estamos envolvidos no poder dessa comunhão. Então o que nós vamos fazer? Nós não temos o hábito de fazer isso, mas você vai pegar o seu pão. Depois que todos tiverem pego o seu pãozinho, você vai, sem ser que seja da sua família, você vai junto com mais 2 pessoas, e entre esses 3 trocarão de pãozinho. Você está entendendo? E numa oração rápida e breve, vocês estarão orando uns pelos outros. Porque é assim que a palavra de Deus tem nos ensinado. Tá bom? Você que é casada, você vai procurar uma outra irmã que seja casada. Tá bom? Em relação aos homens, pode ficar, né? Mas você que é esposa, para não te constranger,